Gravar o barulho da chuva. Ô Anderson, mas tu tá. Ah, o Anderson saiu. Ah, não, saiu não aqui. Não, eu tô Mas aqui. Tô tu aqui. já começou a operar o índice também ou não? Cara, eu dei umas operadas assim, mas assim, eu não. Eu vi aquilo que você passou na aula passada, sua, e tudo, mas ainda tem dificuldade ainda com gráfico, plotar Sim, algumas coisas e tudo, ainda entender ainda o funcionamento dele, né? entendi. Mas tá bem difícil para operar. Essa semana foi bem complicado para operar o dólar, então nem se fala, né? Aí o Cara, índice eu acabei então, não operando essa semana. essa semana tá bem chata mesmo. Eu até falei lá, né, que ontem eu, porra, bati. Ah, saí no loja. Não saí no limite, mas saí perto, assim, fazendo tudo consciente e tal. Só que não acertei. E o que tá ruim, cara, essa semana aí é porque, primeiro que esse ano a mudança do horário de verão, né, foi de uma vez só, né? Até o ano passado não acabava o horário de verão nos Estados Unidos e começava o horário de verão aqui junto. Então o índice não, o Dow Jones ficava ali, acho que 2 ou 3 semanas, dependendo, abrindo às 11h30, e aí depois passava a abrir a meio-dia e meia, né? Esse ano não, foi logo de 10h30 para meio-dia e meia, e o volume fica mais seco, né, de manhã. Se tu olhar o volume do índice, cara, ele fica bem baixo ali. De, porra, 10h30 até meio-dia e meia, ele fica fraco, 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 fraco. Aí bem fraquinho mesmo. Tu olha ali, pode dar uma mexidinha depois que as ações abrem, depois ele vai, seca, 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 e fica naquela enrolação até meio-dia e meia. Isso aí prejudica. Cara, essa semana aí, várias vezes bateu na minha ordem e não saiu, ordem pendurada no book, porque a fila tu fica lá para trás na fila, não tem tanta liquidez, aí sai em parcial, não executa tudo, aí às vezes a tua própria ordem funciona como suporte ou resistência ali, né? Bate ali e volta, não executa tudo, volta, porque fica bem, cara, fica bem ruim. Eu odeio operação volume. Então, inclusive, eu mudei aqui, eu tô ficando até 1h30, assim, direto, 1h30, 2 horas, mais ou menos. Aí eu almoço rapidinho antes de meio-dia e meia, volto para pegar a abertura do Dow Jones, e, porra, é ruim porque tem que almoçar às pressas, né, rápido. E depois eu dou uma paradinha e quando dá umas 10 para as 3, assim, eu volto, que ainda tem um pouquinho de volume. Hoje eu fiz 2 operações à tarde aqui. Mas, porra, bem fraco, cara. Teve uma operação que eu fiz agora, cara, quer ver? Agora foi 5 horas a operação, cara. 5 horas da tarde. Ainda tava se mexendo ainda. Cara, eu achei assim, eu tomei stop no dólar 3 dias seguidos e hoje eu fiquei de castigo, não operei. Sim. E pelo que eu vi, eu teria tomado, acho que stop também hoje também. Mas o dólar, cara, tá muito ruim de você olhar de manhã, tá sem liquidez independente do momento, e às vezes são as boletadas do nada e você não consegue nem prever para que lado vai. Então eu Sim. tenho ficado quieto. E o índice, por esse motivo, como eu já tô me machucando no dólar, e teria grande chance de eu me machucar no índice, eu preferi ficar quieto essa semana. Então, cara, foram quantos dias de novembro? Ah, não, tô falando aqui dessa semana. Aqui foi segunda, terça, quarta e quinta. Foi bem chato mesmo. Bem chato. Porque aquilo, né? Quando tá sem volume assim, cara, qualquer ordenzinha maior mexe no preço. Então fica bem complicado. Qualquer ordenzinha já bagunça. No gráfico, né? No gráfico aqui tu vê, fica com muito pavio e tal. Muita consolidação, e de repente rompe de uma vez, não dá chance de entrar, e aí tem que acabar comprando risco, né? Se quiser estar dentro ali, antecipando algumas coisas. Fica bem chato mesmo. Eu não acompanhei muito o dólar não, cara, mas porque se no índice, que, pô, que eu mando melhor, tá ruim assim, eu falei, o dólar também, eu dei uma olhadinha assim, básica depois, né? À noite, eu olhei só o volume, cara, nem olhei muito movimento, não. Eu vi que tava bem fraco. Aí eu só fiz
o Chicó esses dias aí, só, em dólar, não fiz mais nada. Durante a manhã nem olhei, até tirei da tela, só fiquei olhando o S&P. E, cara, não por coincidência, né? O que está acontecendo é que o S&P também está meio enroscado. Ele está bem enroscado também, tá meio sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Aí o índice fica igual aqui, né? E ontem, por exemplo, aconteceu uma coisa que não é tão comum quando abre o Dow Jones. Houve um descolamento fortíssimo, cara, ontem. O índice derreteu e o S&P estava subindo, explodindo. Então fica bem difícil. Eu também, cara, essa semana eu estopei 2 dias. Saí 2 dias no loss, de 4. Isso aí, porra, não é tão comum assim, ter 2 dias de loss na semana. Na verdade, eu tenho operado o dólar, mas no gráfico, né, essa semana. Mas, assim, eu tenho sentido que está um pouco diferente das semanas antes daquele movimento de eleições e do Dow Jones também, né? Abrir agora um pouquinho mais tarde. O dólar está mais lento, tem que ter mais paciência, porque se você for afobado e errar a entrada, você arrebenta. Mas, assim, eu não uso TR no dólar ainda. Eu só estudo TR. De manhã eu tenho operado gráfico mesmo no dólar, entendeu? Mas, para mim, tem sido tranquilo, mas tem sido, assim, muita paciência mesmo para poder tu decidir alguma coisa, porque parece que ele fica meio que sem vontade, meio sem direção, lento, até tomar um caminho, entendeu? Mas eu tenho conseguido operar no gráfico. Entendeu? Não sei se o Anderson, eu acho que não sei se ele faz TR ou faz gráfico. Mas, assim, no gráfico, assim, antigamente ele dava um movimento maior. Agora tá dando uns movimentos meio estranhos, assim, que às vezes eu fico com medo até de entrar. Aí eu tenho que ter muita certeza antes de fazer alguma coisa no dólar de manhã. Mas tá estranho. Até se adaptar a esse negócio de horário de verão, movimento, nem sei como é que vai ser a próxima semana. Ô, Fábio, eu opero o TR, cara. Eu não sei o que eu te fiz pra você falar comigo para que eu opero o gráfico. É para me queimar com os outros? Fiz alguma coisa? Pô, faz isso não, Anderson, não faz isso não. A gente tem que estar com a mente aberta. Na verdade, Pai, não fala isso não, que a situação de hoje tá foda. Ô, na, André, na verdade, vamos o ver aí o que grande... você pode falar aí Ó, nessa etapa aí de hoje, né? Porque daqui a pouco tem a aula de MA, né? Da galera. Aí eu não sei se você vai abrir sua tela ou como é que você vai fazer, eu não sei qual foi o combinado, né? A primeira pergunta você já respondeu, que foi a respeito do curso 2022, próximo da Copa, tudo. Copa do Catar. Não há problema, nós vamos esperar, porque até lá a gente vai estar aí buscando a consistência, igual aquele vídeo do urso, né? Porra, até lá já vai estar milionário já, que vai pagar aqui passagem naquela, como que é? Qatar Airlines lá com uma boletada. Todo mundo, né? Vai todo mundo junto. Porra, fretar um avião daquele lá, cara, primeira Não, se classe. é milionário até lá do grupo, pelo amor de Deus, lembra dos pobres e paga a passagem do amiguinho para ir, hein? Fretar um avião. Mas assim, André, vê o que você tem para falar aí. Aquele dia você falou a questão das marcações do gráfico, né? Como é que você faz e tudo. Sim. Eu acho bem interessante porque é uma coisa simples, né? Uhum. Você mostrou a teoria de Dow, que para mim foi fantástico, né? Aquelas cinco linhas que você fala, né? As 5 subidas e tudo, ou descidas, né? Achei Uhum. fantástico aquilo resumido. E eu não sei o que você preparou para a gente hoje aí, o que você pode. Que a gente está aproveitando aí da sua boa vontade, né? E aproveitar e Cara, agradecer a Carla aí por organizar esse momento junto com você aí. tranquilo. Então, o que eu tinha comentado com a Carla era mais assim, cara, a gente meio que fazer um bate-papo, tira dúvidas mesmo, assim, sei lá, dúvida qualquer aqui sobre o índice ou sobre algum jeito de operar, né? Que tipo, aquilo que eu mostrei lá, cara, o meu operacional, todo ele é baseado em pivô, né? Seja estratégia de scalping, seja tendência, seja preço médio, tudo vai ter uma ideia de pivô ali, né, por trás.
Então, eu sinceramente, sim, cara, não sei o que eu posso mostrar aqui, assim, eu acho que vocês podem perguntar alguma coisa, tipo, quero começar a operar o índice, né? Vamos supor, por Então, onde eu eu tenho uma começo? o dólar, a gente sabe que é a moeda do medo, né? Então, por exemplo, qualquer risco no mundo, a tendência do dólar é subir, e eu tenho isso muito claro também que o índice é cair, né? Quais são os motivadores, por exemplo, que você olha em relação à notícia? Eu, por exemplo, eu leio as notícias dos Estados Unidos em relação a essa guerra comercial com a China, algumas coisas que envolvem nesse sentido de guerra, de pavor mundial, e eu acabo observando isso no dólar e sei o que faz. No Uhum, índice eu tenho que seja ao contrário, né? Então, sim, assim, a dúvida que eu tenho é, quais são os motivadores do índice, por exemplo? As ações motivam o índice porque realmente estão vinculados ao Ibov? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, cara, é uma coisa que dizem por aí que os dois geralmente são contrários, o índice e o dólar. isso, Mas às vezes acabam os dois andando juntos. sim. Aí eu queria ouvir um pouquinho de você, com a sua experiência, que você contasse aí. Não sei se todos concordam aí com a minha pergunta ou se tem alguma coisa mais a acrescentar. Tá. Então, cara, primeiro, assim, em questão de notícias, eu olho as mesmas notícias, né, os mesmos indicadores que eu olho para o dólar, para as ações, para o que quer que seja, né? A diferença, cara, é que eu, assim, eu nunca tive essa dificuldade, eu tive outras dificuldades, mas eu vejo o pessoal falando bastante, assim, o pessoal quando está começando, né, é muito comum o cara ter aquele problema de não estopar, né, e de não, ou de entrar enviesado no mercado. Eu nunca tive especificamente esse problema, tive outros, por exemplo, como acertar a operação e sair antes, ou então hesitar, tipo, via a operação certinha e armava uma desculpa, assim, uma desculpa anormal ali, inventada na hora para não fazer a operação. Então, cara, assim, olhei as notícias, beleza, mas quando eu estou operando aqui, cara, eu esqueço tudo. Eu não crio viés nenhum, eu só olho o gráfico puro e o máximo que eu faço é não estar, eu procuro não estar posicionado quando tem alguma notícia muito relevante. Eu, particularmente, não opero payroll, por exemplo. Tem gente que opera ali, eu não opero, eu fico de fora. Eu não gosto, eu espero que o mercado dar uma acalmada. E o estoque de petróleo, normalmente eu também fico de fora, né? Também. Eu já passei posicionado nele, mas assim, quando estava com o stop folgado e tal, ou então já estava numa região de lucro, aí tudo bem. E aí eu vejo essas notícias assim, principais para ou sair da operação, às vezes, por exemplo, quando o Dow Jones estava abrindo às 10h30, né? Costumava não, costuma, né? Porque vai voltar um dia. Ele costuma dar uma operação, duas ali, entre 10 e 10h30. Então, às vezes que eu fazia, 10h28, 10h27, eu matava a operação, independente do resultado que estivesse dando ali na hora, para poder não correr o risco de começar a abertura ali, aquela volatilidade que entra, o volume que entra, na hora que o Dow Jones abre. Beleza. E em relação a correlação de fluxo, realmente, cara, assim, tem essa, como tu falou, né? Tem uma correlação inversa de fluxo se você olhar no longo prazo. Se você botar lá o gráfico lá diário, mensal e der um zoom out, realmente você vai ver uma correlação inversa. Porém, da mesma forma, eu não levo isso em consideração quando eu estou operando aqui. O que acontece no índice, cara, isso daí é uma discussão eterna, né? Se o índice puxa as ações ou se as ações puxam o índice. Falando da minha experiência, cara, eu vejo que é meio cíclico isso aí. E aí, quando eu estou falando de ações aqui, eu olho somente o que eu deixo no monitor menorzinho que tem aqui do lado, deixo o gráficozinho da Petro, Vale e Itaú. Essas três só que eu olho. O que eu vejo é o seguinte, cara, às vezes é comum quando essas ações estão em sentidos opostos, por exemplo, a Itaú está subindo bem e a Vale está caindo, né? A Vale normalmente sempre está na contramão ali, né? Porque como ela é exportadora de minério, ela tem
é receita em dólar, né? Então ela acaba um pouco sendo atrelada ao dólar. Então, o que acontece é que às vezes quando essas ações elas estão meio de lado, ou então Petro está caindo, Itaú está subindo, o índice fica meio enroscado, né? Fica meio enroscado. E às vezes, cara, quando acontece delas se alinharem, né? As três caindo por algum motivo, mesmo com essa correlação inversa, né? Ou as três subindo, aí o índice explode, cara, às vezes. Explode. Então, assim, não é uma premissa para eu tomar decisão, mas eu posso me basear naquilo, né? Eu tô vendo uma compra, por exemplo, e tô vendo a Petro subindo, porra, de repente a Vale também deu uma segurada, parou de cair, deu um retornozinho e tal, subindo. Pode me ajudar, sim, me auxiliar, mas a tomada de decisão mesmo é sempre no gráfico aqui, cara, sempre no preço, né? E aí o que acontece é que isso daí tu vai vendo que é cíclico, né? Como eu falei, cara. Determinadas épocas, tu olha assim, parece que o índice puxa as ações, em outra época você vê que as ações puxam o índice. Tem vez que o índice mini puxa o cheio. Às vezes, assim, o que eu costumo ver, por exemplo, movimentos mais técnicos de intraday, você vê que às vezes o mini puxa o cheio, né? E às vezes, quando é um movimento mais de posição, algum grande player se posicionando, que vai se posicionar no índice por algum motivo, aí o cheio puxa o mini, quando não é um movimento assim, graficamente não tão técnico, né? E aí eu interpreto isso como uma posição mais para médio, longo prazo de algum player que está entrando ali, quer comprar, e não importa muito o gráfico, não importa muito o fluxo, né? Ele está fazendo uma entrada mais baseada em fundamentos, aí o cheio acaba puxando o mini. E assim, o que eu uso, cara, basicamente é isso, assim, não mais do que isso. Não sei se eu respondi. Não, você respondeu, deixou as ações, no caso ali, as principais são as três, né, que você falou, mas você É. usa, por exemplo, a Petro e Vale e Tube caindo, por exemplo, isso te ajuda a tomar uma decisão, por exemplo, na hora de entrar no índice, as três estão em queda, você não entraria comprado, por exemplo, no índice, seria isso? Não, como é que tu falou? As três em queda, entrar comprado no índice? Não. Aí normalmente eu vou querer uma venda, mas É se o isso, índice tiver. Se, elas te ajudam a complementar, por exemplo, uma decisão de entrada ou saída, igual, por exemplo, o mercado americano é junto aqui para a gente, no caso, para o dólar. Quando você olha o isso. euro, olha o S&P e tal. Isso. Basicamente isso. Assim, é o mesmo raciocínio, né, cara? Aquilo não vai ser determinante, né? É só um auxílio, né? Acaba sendo um filtrozinho ali, ou uma confirmação e tal, mas não é determinante, não é aquilo ali que vai te fazer tomar decisão, né? É como, no caso aqui falando do gráfico, como as médias, ou como quem usa atualmente, cara, eu não conheço nenhum trader assim próximo, meu amigo, que usa indicador, mas indicador também, quem usa bem, tipo, eu vou olhar o indicador aqui, mas não vou tomar decisão baseada nele, ele vai ser só um auxílio e tal. Mas alguém é só eu falando, pô. Cara, eu vi alguma coisa de bananada aí. Quer ver, É, ô Anderson? Deixa eu te mostrar aqui. já que ninguém está fazendo as perguntas, eu vou continuar aí, se não se importarem, né? Pelo menos para dar uma, uma agitada, né? Então, Uhum, assim, então hoje, por exemplo, para você tomar uma decisão de você entrar e sair, lógico que você mostrou lá as suas marcações e tudo, falou um pouquinho das médias, né? As médias que você usa hoje, por exemplo, você poderia mostrar alguma coisa das médias que você usa? Ou o que que, por peraí. exemplo, se chegar, por exemplo, num determinado ponto, você está lá uma hora sentado na frente do computador e aparece uma indicação que você tem que entrar.
o que te leva a entrar numa operação, o que você olha, né? Pera aí, deixa eu te mostrar aqui. Vou compartilhar a tela aqui. Pera aí. Pera aí, deixa eu botar o gráfico certo. Vou botar o input, que é o que eu uso aqui para fazer os estudos. Me avisei quando aparecer a tela. Apareceu. Apareceu? Beleza. Apareceu. Tá. Então, cara, quando começa o dia, tipo assim, ó, o mercado abriu. Como é que eu faço? Eu fico olhando. Na verdade, não é esse layout aqui, peraí. É esse aqui? Pode ser esse. Deixa ele carregar aí. Então, é o seguinte, vamos lá. Amanhã, já tava falando diário. De manhã, quando eu chego aqui para operar, eu deixo o gráfico assim, ó. Tá aqui, esse aqui na direita, né? 1 minuto, onde eu lanço as ordens aqui. E... Porra, isso daqui não tá demorando por quê? Cara, será que aquela manutenção lá da Profit não tá carregando? O Profit está dando problema para carregar o índice mesmo, tá bem pesado. Não, às vezes eu reparei, cara, que à noite, às vezes eu tô aqui com ele aberto, ele fica aparecendo desconectado, desconectado. Acho que eles fazem alguma manutenção aqui. Aí não sei. Tá, carregou. Tá, mas enfim, vamos lá. Aí eu deixo aqui, aqui na esquerda aqui o gráfico de 1 minuto. E aí foi. E aqui na direita, nesse do meio aqui, eu deixo o gráfico diário, né? Só pressões, porque como o índice, porra, fluxo no índice, não, cara, não sei, não conheço ninguém assim que use igual se usa no dólar, né? Olhando puramente o fluxo. Eu acho muito difícil, até porque isso aqui fica, porra, frenético, é bizarramente rápido. Eu conheço, Então, você um minutinho, André. Eu conheço fala. uma pessoa só que eu conheço, de poucas, né? Eu não conheço muitos que operam índice. Eles observam muito a mesma coisa que a gente observa no dólar, no ranking, né? Por Uhum. exemplo, esses dias o índice estava subindo pra caramba e a UBS estava comprando desesperadamente, né? E assim Sim. como ela estava vendendo no dólar desesperadamente, né? Então essa coisa que o pessoal observa talvez só o ranking, não o times em trade. Exatamente. Então, o ranking eu tenho aqui no outro monitor. Do lado do ranking do dólar, que a gente usa ali, eu deixo o ranking do índice, mas exatamente. Aí tu vê só, tipo, essa coisa assim, a mais comprada tá comprando mais, ou tá vendendo, assim. Isso aí. E aí aqui eu deixo só essa ordem original, né? Pra ver. Aí eu acho, se não me engano, cara, eu tenho uns filtros aqui. Aqui, eu tenho uns filtros aqui, ó, 50, não, aqui não é 80, era pra ser 100. Não sei porque tá 80. Eu deixo esses filtros ali para passar um amarelinho ali quando tem uma ordem mais pesada, né? Assim, agredindo 50, 80, sem contratos. Só para dar uma olhada, assim, cara, básica. Esse DOM aqui, eu deixo só para ver minha posição na fila, nem uso para mexer ordem, nada. As ordens aqui eu mexo tudo aqui no gráfico. E aí quando o índice abre, como eu falei, né? Aqui no meio eu deixo o gráfico diário, ou seja, só para me situar ali, né, onde é que ele abriu, beleza. Tá, eu vejo ali diário. Aí
passou um tempinho, vou lá, dou uma olhada nos 60 minutos, né? Vejo lá o que ele está fazendo nos 60 minutos, e aí durante o dia eu fico naquela, 5:15, 5:15, 60, dependendo. E aí, por exemplo, ó, vou mostrar aqui hoje, o que aconteceu hoje aqui. Como eu falei, né, o meu gráfico de 5 minutos, cara, para quem não está acostumado, assim, quando você bate o olho, ele é bem bagunçado. É bem porque você vê um monte de linha assim, tu não entende, mas só que essas linhas eu uso aqui, também não é com esse zoom todo. Tá, mas vamos lá. Dia 8 aqui, tá, beleza. Essa linha aqui, né? Essas linhas aqui eu vejo que regiões dos tempos maiores, 15 e 60. Então, por exemplo, hoje, o índice abriu, eu fiz aquela compra lá, que eu mandei, brincando lá no grupo, quer ver? Vou botar aqui no começo. Foi aqui, né? Tá, beleza. Primeiro de tudo, cara, a operação da abertura que eu costumo fazer, né, que é uma operação puramente de volatilidade, não tem nada técnico nela, e eu vou monitorando a volatilidade para saber o range dessa operação. Hoje aqui, eu fiz aqui na abertura, vamos lá. Quando o índice abre, eu fico com uma boleta aqui, né, esse aqui que eu chamo top 100, top 200, top 150, enfim. Qual é a ideia aqui da abertura? Quando ele abriu, acabou de abrir. Eu tento vender 100, 150, 200 pontos acima, 300, o que for, em função da volatilidade. Ultimamente tem sido entre 150, 100, entre 100 e 200 pontos. Então hoje ele abriu aqui, cara, ele caiu aqui bem certinho, 100 pontos aqui, ó. Eu fiquei na pedra aqui nessa compra. Ou seja, o que eu queria fazer? A ideia aqui era o seguinte: o índice abriu acima das médias aqui que eu uso, né? Então, eu considero que 1 minuto está acima das médias, então ele está numa tendência de alta. Ele abriu numa tendência de alta, beleza. Então, eu tentei comprar aqui 100 pontos abaixo, não foi. Aí tem o segundo movimento, a volta. Eu vendi por aqui, 200 pontos acima da abertura. Vendi aqui, cadê? Aqui, mais ou menos. Vendi aqui, peguei 200 pontos, ou seja, vendi 200 pontos acima da abertura e saí aonde ele abriu. Normalmente, na abertura e na abertura do Dow Jones, esse movimento aí, Anderson, tu que já sabe, é tipo o elástico, não tem o elástico lá que o pessoal faz? Costuma, então, costuma acontecer também na abertura. E às vezes, cara, não é tão comum, mas às vezes ele sai rasgando tudo e tu estopa ontem ou segundo, cara, enfim, depois eu vejo aqui, mas teve um dia aí dessa semana que eu fiz foi o dia que eu estopei, se eu não me engano. Eu fiz 2 vendas e, cara, não voltou nada. Ele simplesmente estopou geral. O S&P lá, quando abriu o Dow Jones, 10h30, meio-dia e meia, ele subiu, cara. Subiu sem fim, o índice aqui acompanhou, eu estopei a venda, as 2 vendas. Por quê? Ele não fez esse movimento aqui de volatilidade. Beleza. Aí, segunda operação do dia, cara. Seguinte, o que foi aqui? Aqui, entre as médias, né? Aqui, ó, minhas médiazinhas que eu uso. Além disso, tinha essa linha aqui, né? Tinha uma linha de tendência aqui, ó. Se for ver, ó, essa linha de tendência foi um tempão hoje, tá vendo aqui? Dando para ver aí? Sim, sim. André, qual é o Oi. seu stop? Depende. O meu stop é financeiro. Então, por exemplo, hoje eu estava operando com 250, se eu não me engano, por operação, né? Como o índice deu uma secada de volume, eu também não gosto de me expor muito, não. Principalmente porque eu estou reduzindo o risco financeiro pela manhã. Porque eu quero deixar para caso aconteça o pior, né? Se tomar vários stops, eu chegar na hora, não chegar na hora que entra o volume, meio-dia e meia já vendido. Então eu deixo para entrar mesmo para valer a meio-dia e meia e um pouco depois ali, que é quando tem mais volume. Então hoje de manhã eu estava entrando com um stop de 250. E aí, financeiro, né? Então o que eu faço? Aí, em função do meu stop em pontos, eu vou definir a minha mão. Com qual a mão de... Então, assim, eu não tenho mão fixa em número de contratos.
eu tenho um stop fixo financeiro por operação. E aí, já entrando um pouquinho em gerenciamento de risco, esse meu stop, ele varia conforme o ciclo de mercado e conforme o encaixe, vamos dizer assim, do meu operacional naquele ciclo de mercado. Então, assim, por exemplo, na época das eleições, ali, antes das eleições, o que eu pensei? Eu falei assim, poxa, o mercado vai ficar mais doido, vai ficar mais volátil, então eu quero ter mais chances de acertar. Então, o que eu fiz? Eu reduzi o meu risco por operação para 20% do meu loss diário. Esse meu risco, cara, ele pode variar de um, um terço até um quinto, mais ou menos, né? Ou seja, entre 33,333% até 20% por operação. Por quê? Isso aí é baseado no meu relatório de performance, nas estatísticas de performance passadas. Então, por que eu faço isso? Porque num dia bom, 3, 4 operações bati a meta. E como as minhas operações, em geral, quase todas, né, que eu tenho usado recentemente, elas têm uma relação de risco-retorno maior do que um, né? Ou seja, se eu perder um ali, eu vou ganhar pelo menos 1,5, 2, 2,5, 3, conforme for. Então, eu faço isso, assim. Então, respondendo, né? O meu stop depende. Aí, vamos usar aqui, hoje, como exemplo, essa operação aqui. O que eu estava vendo aqui, ó? Final do dia de ontem, né? Deixou essa linha de tendênciazinha aqui. E aí, se vocês verem aqui, essa linha de tendência, ela fica bem rente a essas médias aqui, tá vendo? Que as médias estão bem aqui junto. Então, é para isso que as médias servem. Você tem que entender assim, do modo como eu opero, a média não é um ponto mágico no gráfico. Ela está mostrando alguma coisa em determinado momento. Porém, ela também pode chegar no momento que ela não mostra nada. Por exemplo, aqui, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó, por exemplo, aqui. Nesse ponto aqui, ó. Tá vendo isso aqui? Essa consolidação aqui horrível aqui, ó. O que a média me diz aqui? Nada. Nada. Não me diz nada aqui a média. Então, no momento que essa consolidação aqui, esse range aqui, né, esse retângulo aí, tem um monte de... Vou pegar aqui assim. No momento que esse retângulo for rompido, né, para algum lado, eu vou começar, talvez, a olhar as médias de novo. E aí tem que levar em consideração o seguinte, quando ela estava aqui, então você vai ver uma média de X períodos. Você já tem X barras, X candles, depois que essa consolidação foi rompida ou perdida, para a média começar a valer alguma coisa? Tem, ok. Então, você vai começar a saber que aquelas médias ali, ou aquela média pode, talvez, te indicar alguma coisa. Outro exemplo aqui em que a média não indica nada. Aqui, nessa abertura aqui, foi de ontem. O que aconteceu? O índice fechou aqui embaixo, abriu com esse gap todo aqui, ó, 700 pontos. Então, o que acontece? O preço puxa bruscamente a média para cima. Então, você tem que saber o seguinte, pô, teve uma distorção ali. Então, a média serve para quê? Nada. Aí, o que eu faço quando acontecem esses momentos? Nem olho, não serve para nada aqui, ó. Vou para esse layout aqui, vazio, e vou para o modo Price Action raiz, né? Lá como o Brooks usa. O Brooks ainda usa uma média de 30, 20, não lembro agora. Tem aqui algum layout. Mas enfim, ou seja, a média não quer dizer nada, então eu não uso. Beleza. Aí voltando lá, voltando para o dia de hoje. 5. Era aqui, né? Beleza. Isso aqui que eu tinha até então. Aí, cara, é o seguinte, qual foi a ideia aqui? Aqui, como eu falei, era essas médias aqui, que elas estão funcionando aqui como uma linha de tendência, né? Ou seja, o preço está batendo aqui, está subindo, está batendo aqui, está subindo desde o final do dia de ontem. Além disso, aqui no final do dia, né? Teve uma região aqui que foi um suportezinho. Ó, se você olhar aqui, essa região aqui, ó. Cadê? Essa região. Cadê?
Essa região aqui foi um suporte, não deixou de ser um suporte. E aí, por isso, as marcações no tempo maior, ou seja, tu vê que eu dei um zoom bem grande aqui para fora num minuto. Então, é mais fácil você ver isso num tempo maior. Você olha no 5, no 15. Então, beleza. Aí, qual foi a decisão? Eu falei, aqui é um ponto de suporte, né? Então, eu vou comprar por aqui. Eu comprei bem aqui, cara. Bem aqui, assim, ó. Foi aquela foto que eu mandei, por aqui. E aí, respondendo a tua pergunta, né? Onde é que fica o meu stop? Cara, eu vou procurar fazer o seguinte aqui, né? Eu vou procurar aqui comprar, se eu comprei, cadê? Eu comprei por aqui, assim? Não, não é isso. Tá na seta. Tá, peraí. Na seta, é esse aqui que é o rabiscado. Tá. Se eu comprei por aqui, assim, nessa região, o meu stop vai ficar onde? O meu stop vai ficar num ponto em que não faça mais sentido eu estar comprado. Normalmente eu vou deixar por aqui, assim, nessa operação aqui. Né? Eu vou deixar por aqui o stop, por quê? Se eu Na faixa de entender... 200, Oi? 300. Aqui, deixa Na eu ver faixa de... quanto tá. Cara, aqui eu acho que eu entrei com stop de 150 pontos, ou 100 e... Eu acho que eu usei essa estratégia aqui. 355, 130 pontos aqui, tá? Vamos lá. Foi isso aqui que eu fiz na hora. Lá. Aqui, ó. Esse aqui foi a estratégia. Ou seja, eu entrei com um stop de 130 pontos. 65, 35, isso aí. 130 pontos. Ou seja, se o preço caísse para cá, não fazia mais sentido para mim continuar comprado. Aí, beleza. Eu falo assim, tá. 130 pontos, né? Beleza. 130 pontos, eu quero deixar um risco de X reais, né? Como eu falei. Então, para eu ter esse risco de X reais, com quantos contratos eu posso entrar? Eu vou lá, faço essa conta rapidinho e vejo, posso entrar com 15, 10, 5, 2, 3 contratos, enfim. Tu vai lá, faz a conta e entra, beleza. Aí, ok, aí eu vou observar aqui o preço. O que eu fiz aqui? O preço começou a se mexer. Eu estava vendo a seguinte possibilidade aqui. Foi como eu fui pensando aqui, né? Pensei o seguinte, o preço fez isso. Deixa eu botar o amarelo aqui. Esse aqui tá bom. Tá. O preço fez isso aqui, abriu, subiu, veio aqui, subiu de novo. Eu pensei o seguinte, se ele for querer subir, ele não pode mais perder esse fundo aqui. Não pode mais. Por quê? Entraria o seguinte, o que eu estaria enxergando aqui, né? Eu estaria enxergando lá, igual eu falei no hangout passado. Eu estaria enxergando esse movimento aqui, ó, para baixo aqui, né? Então eu pensei o seguinte, ok, eu não posso mais continuar comprado se ele perder esse fundo aqui. E aí vem o dilema do índice. O índice é bem sacana, bem sacana. Quando eu comecei, cara, lá em 2014, era relativamente tranquilo. O índice tinha menos volume, tinha menos volatilidade e menos amplitude de movimento diário. Por que também ele tinha menos amplitude? Porque ele não estava a 88 mil pontos. Ele estava, sei lá quanto que ele estava em 2014. Deixa eu ver aqui. Uau, aqui. 2014. Aqui, ó, ele estava aqui, ó, 72 mil pontos. Ele variou entre 65. Cara, quando eu comecei estava 70 e poucos mil, 70 e poucos. 71, 72 mil pontos. Então, assim, 1% de 70 mil pontos é menos do que 1% de 88, né? Então, o índice se mexia menos. Então, o que acontece? O stop técnico, você podia deixar aqui embaixo, bem assim, ó, 10, 15 pontinhos, 20 pontinhos. Eu lembro que na época eu deixava no máximo 20 pontinhos para baixo. Considerando que, se perdesse 20 pontos para baixo aqui, ele não iria voltar mais. Ou seja, se ele fizesse isso daqui para baixo, acabou. Bota o stop um pouquinho aqui assim e foi embora. Ele vai perder, vai embora. Hoje em dia não, cara. Hoje em dia tem mais volatilidade, mais volume e você tem que adaptar. Então, aí eu acho que nessa hora aqui, eu
Eu não lembro o que eu fiz hoje, mas eu deixei um tempo ainda o stop por aqui. E o que eu estava observando? Eu falei, meu stop original estava aqui assim, mais ou menos, né? Que nem a gente falou. Falei, eu vou observar o que vai acontecer por aqui, quando ele chegar nessa região aqui assim. Chegou nessa região aqui, eu vou observar. Aí, cara, entra um pouquinho do fluxo da ordem original que eu falei. E tá, às vezes eu olho. Hoje especificamente não, porque o volume está fraco. Mas se fosse num dia normal, com horário de verão, sem horário de verão, abrindo 10h30, normal, e fica mais fácil de ver. Você olha quem está comprado por aqui, quem está comprando, tu dá uma olhada assim, cara, mas não é nada, é aquele rabo de olho, assim, tu dá só uma olhada ali no fluxo e vê se tem bastante gente comprando. Porque o que acontece também? Como o índice ele é mais ligeiro, né? Ele é mais rápido, você consegue ver isso no próprio candle aqui. Às vezes você vê o candle desce, ele já toma uma pancada rápido, já deixa um pavio aqui rápido, né? Então eu falei, eu vou observar o que está acontecendo quando ele chegar por aqui. Beleza. Aí ele chegou por aqui, segurou de novo para cima. Tomou uma segurada. Aí eu falei o seguinte, olha só, já vejo outro comportamento aqui, ó. Ele veio aqui, testou essa região aqui, não perdeu e jogou para cima de novo. Jogou para cima. E o que aconteceu quando ele jogou para cima? Ele fez uma nova máxima local aqui, tá vendo? Ele fez uma máxima maior. E aí eu vou olhando. Ó, continuou. Vou olhando. Aí, beleza, de novo, ó. Olha aqui o que eu falei na hora que você vê dá uma olhadinha assim de rabo de olho no fluxo, né? Mas aí, que nem eu falei, com o tempo tu vê no próprio gráfico, quando tem uma entrada muito grande, uma agressão muito grande, você vê, por exemplo, esse candle aqui, né? Ele abriu aqui, voltou, caiu um pouco, mas rapidamente ele já tomou uma pancada. E aí você vai vendo a força dos candles, né? Olha só, ele voltou tudo e já foi para a máxima de novo. Beleza. Aí o que eu tava já aqui, ó? Meu stop tava aqui. Ou seja, não pode mais voltar. Foi embora, foi embora, foi embora. Aí você começa a ver certas Só acumulações. Fala. um minuto. Aí nesse caso, vamos supor, eu estou chutando, tá? Você entrou com 10 contratos. Ele Sim. sobe 100, cento e poucos pontos, você alivia a mão. Ele voltou de novo lá próximo de onde você tinha feito a entrada anterior. Você recompra esse sim, que aumenta de novo a mão e vai fazendo essa mediana, ou você vai deixando o trade andar ali? Cara, eu deixo andar. Aqui, particularmente, vou te falar por que eu deixei andar, né? Por que eu deixei andar? Pelo seguinte, cara. Como eu tava... Aí entra aquela questão dos fractais, né? Que você tentar otimizar a tua entrada. Você entrar por um tempo gráfico menor, mas buscando um alvo maior, né? Então, de cara aqui, quando eu vi ele fazendo essas novas máximas, né? Eu vi fazendo novas máximas, o que eu estava buscando? Eu falei assim, o que eu tenho de resistência imediata num gráfico maior, né? E aí, o que eu olhei aqui, ó? Eu olhei o seguinte, a primeira resistência aqui, imediata para mim, foi aquele xizinho que eu mandei lá no grupo. Ou seja, era aqui. Aqui. Aí, olha só, não é coincidência, né? Tá coincidindo em valor aqui, mas não é coincidência, porque é o cálculo da média, né? O que aconteceu aqui, ó? Eu tinha essa média aqui, era bem na máxima do dia, tá vendo? Bem na máxima do dia. Então, o que eu faço aqui? Aqui eu saí com 80% do movimento, da mão, quer dizer. Ou seja, isso daqui eu saí, eu peguei esse movimento. Porém, sempre há... Aí, quando chega aqui, tem os dois cenários, cara. Quais são os dois cenários aqui? Os dois cenários são os seguintes. Ele podia cair, ou seja, essa resistência funcionou, ou ele podia subir, ou seja, a resistência foi rompida. Nesse caso aqui, aí eu vou te falar o que eu faço. Quando ele chegou ali, aqui era no 88,34 aqui, né? Essa região aqui da máxima. O que eu faço? Bateu aqui, eu saí com uma parte. A outra parte, cara, eu não perco mais, não faço nada. Eu vou ajustando o stop aqui pelo minuto, nos fundinhos pequenos aqui. Então, ó, cada vez que ele faz uma nova máximazinha, aqui, ó, pá, 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 meu stop tá aqui. Aí ele veio,
fez isso, rompeu de novo. Meu stop está aqui, stop gain. Vou arrastando, arrastando. E aí, até que ou chegue o alvo da operação, ou você saia no stop gain. Aí, beleza. Qual era a outra resistência imediata que eu tinha? Essa outra aqui, ó. Tá vendo essa linha? Aí entra o seguinte. Por que tem essa linha ali? Porque lá no 15 minutos, era essa linha aqui, ó. Eu tinha, até então, essa aqui, ó. Essa linha aqui. Ou seja, foi uma máximazinha ali de ontem, de 3 horas da tarde. Ou seja, o preço bateu ali e caiu forte. Então, eu espero que ele vai bater ali, pelo menos ele vai sentir um pouco. Então, eu falei, aqui tá bom, sair é o meu alvo. Beleza, ok. Tudo bem, sair ali fora. Aí, beleza, o que que acontece? Quando chegou nessa região, deixa eu botar de novo por 5 minutos, voltar como eu estava vendo lá na hora. Aí fiz o seguinte aqui. Chegou aqui nessa região, eu falei assim, eu vou comprar aqui de novo, por quê? Vou esperar que essa linha aqui vai ser respeitada, essa tendência, e vai fazer isso aqui. Aí, o que que aconteceu aqui? Eu comprei aqui assim, fui estopado. Fui estopado onde? Fui estopado, deixa eu ver aqui. Não, esse aqui, ó. Comprei. Fui estopado pequenininho, ó. 65 pontos aqui para baixo. Por quê? Não me interessa mais. Já tá bem esticado. Bateu numa resistência importante do tempo maior ali. Então não me importa mais ficar comprado ali em cima. Aí aqui, o que eu já estava querendo fazer? Vender. Eu já estava procurando uma venda aqui. Beleza. Aí o que aconteceu? Eu comprei aqui, fui estopado. Pá, beleza. Aí ele continuou caindo, continuou caindo. Aí, o que eu já vejo de novo aqui? Tenho essa outra média aqui. Essa outra média aqui, ela já não é um movimento de 1 minuto, é um movimento dos 5 minutos aqui, no modo como eu enxergo. Então, por quê? Por que ela é um movimento dos 5 minutos? Porque ela está marcando essa região aqui, que é uma resistência ou suporte, aqui no caso é um suporte natural dos 5 minutos, né? Essa região aqui, ó, entre as médias do 5 minutos. Aí o que eu fiz? Eu botei uma compra, aí aqui eu já deixo um stop maior. Por que eu deixo um stop maior? Porque eu estou pegando, aí eu traço uma retração, eu uso. Aqui, ó, vamos supor, pegar esse, se eu comprei aqui, eu quero pegar esse tamanho de movimento aqui, ó. Quero pegar esse tamanho de movimento aqui, assim. Por quê? Pelo menos 50%. O que eu costumo fazer, cara? O que eu costumo fazer? Porque o preço costuma parar aqui, entre 50% e 61% aqui do movimento. Deixa eu botar do jeito certo aqui. Tá, cabeça para baixo. Olha só. Aqui, desse movimento aqui de retorno a essas médias, né? Eu quero pegar pelo menos 50%. Então, vamos supor, se eu entrei com 10 aqui, que nem tu falou, eu vou sair com 8 aqui. Os outros dois, eu vou tentar sair aqui. Como é que eu faço? Eu vejo como o preço vai chegar aqui. Se ele chegar aqui e romper forte, o stop gain dos demais contratos, dos dois no caso, eu já arrasto e boto ele aqui mesmo. E vejo se ele vai sair aqui no outro alvo. Se ele sair, ótimo. Se ele não sair, eu saio aqui também. Se ele começar a voltar, esses dois eu zero na mão e tô fora, deu. Beleza. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Eu tava com uma ordem aqui, aí como eu falei, né, volume baixo, foi que horas? Isso aqui. Ó, 10h25. Tu vê que a barrinha de volume, aqui de 10h25, né, segundo aqui as minhas médias no volume, foi aqui, né? Aqui. A barrinha de volume estava fraca, olha só. Ela não estava em barra esticada e tal. Então, o que eu fiz? O que aconteceu aqui comigo? Eu botei uma ordem aqui, ó, tava bem cheio nessa hora. O book estava cheio, eu fiquei lá pro final da fila. Bateu e não me executou. E começou a enroscar aqui. Aí o que eu fiz? Comprei a mercado. Aí, eu comprei a mercado metade da mão.
Ou seja, não entrei com a mão completa. Qual o risco que eu tenho aqui? O risco é o movimento, primeiro, ser estopado, ou o movimento, ou ele fazer o movimento que eu estou visando, porém eu não vou com a mão cheia. Então, o que eu fiz aqui? Aí vou tentar fazer um médio, ou seja, eu comprei aqui, né? Porém, aqui era o meu ponto desejado de compra. Eu comprei a mercado aqui, botei uma outra ordem pendurada aqui. Se o preço voltasse, pegasse essa minha ordem aqui, eu ia ficar com o preço médio no lugar que eu quisesse, né? E aí, se ele voltasse aqui, no ponto da primeira compra, eu solto a metade e o meu preço médio cai. Ou seja, eu boto o meu preço médio onde eu queria. Beleza. E aí, ele tem que fazer o movimento. Ou seja, não pode mais voltar. Se ele começar a subir aqui, eu já vou botar o stop aqui, andou um pouquinho, vou botar no zero e não pode mais voltar. Beleza. Então, quando eu comecei a pensar aqui, essa compra já é um pouco mais arriscada. Por quê? Justamente por causa do tempo gráfico maior ali, que eu estava falando. Ele bateu nessa resistência e voltou com força. Aí você vai analisando os candles, né? Olha aqui o que aconteceu. Esse candle aqui, deixa eu pegar o amarelo. Esse candle verde aqui, ele foi praticamente anulado por esse outro aqui, né? Esse outro aqui foi praticamente anulado. Ou seja, a mesma força compradora que teve foi devolvida aqui por uma força vendedora, né? Então, o que eu penso aqui? Quais as possibilidades que eu vi aqui nesse momento? Eu via essa possibilidade aqui, ó. Eu via o seguinte, quando ele chegou aqui, eu via os dois cenários. Eu vi o seguinte aqui. Eu via que ele fez esse movimento aqui, né? Fez esse movimento. Pá, pá, pá. Quando ele chegou aqui, eu via duas possibilidades. Uma possibilidade, isso daqui, como eu falei lá na outra, poderia ser um início de uma reversão de tendência, ou seja, ele veio caindo lá, olha só, ele veio caindo, pá, pá, pá. Aí quando ele bateu aqui, ele não perdeu muito fundo, tá vendo? Perdeu um pouquinho só, mas já devolveu. Aí de novo, se você olhar aqui embaixo, olha esses dois candles aqui como é que estão, né? Ou seja, da mesma forma que ele perdeu aqui, já foi devolvido. Então, na prática, por que tem essa linha azul aqui? Isso daqui continuou sendo um suporte. Ele parou aqui e subiu tudo de novo. Então, o que eu pensei? Eu falei, peraí, então eu estou olhando esse tempo gráfico maior aqui. Não é certo. Não é quadrado. Certo. Tá. Esse tempo gráfico maior aqui, essa tendência aqui já não foi. Ela não fez esse pivôzão grande. Então, eu já estou olhando o quê? Talvez possa ser isso aqui. Possa ser isso, consolidação aqui, ficar de lado. Ou possa ser isso aqui, uma reversão, né? Para ele retomar essa alta aqui. Beleza. Então, quais são os meus dois cenários que eu estou vendo aqui? Vou desenhar um amarelo e um verde. O cenário amarelo é ele voltar tudo e ficar aqui consolidado. Aqui assim. E o cenário verde é ele fazer isso aqui. Isso. Bater aqui, vir por aqui e jogar um pivô para cima. Aí, nessa minha análise, as duas possibilidades, elas têm esse movimento aqui. Deixa eu pegar outra cor branca. As duas possibilidades têm esse movimento aqui. Qual é esse movimento? Essa queda. Porra. Tá. Enfim, essa queda aqui. Nas duas possibilidades tinha. Se ele for fazer isso aqui para cima, ele vai fazer essa queda. E se ele for fazer essa consolidação aqui, ele vai passar por aqui. Vai fazer pelo menos até aqui. Então, o que eu pensei? Falei, por aqui eu quero vender. Aí, da mesma forma, eu vou traçar ali a retração, né? Onde é que era o meu alvo, que eu tinha mostrado? 50%, entre 50% e 61%. Então, aqui, para mim, é uma região de venda. Ou seja, eu vou tentar vender por aqui. Tentar vender por aqui e vou tentar carregar até onde? Justamente até
esse alvo aqui, né? Metade desse movimento, mais ou menos. Metade desse movimento. Então, beleza. O que eu faço? Tá, vou medir esse movimento aqui, né? Tá, metade tá por aqui, assim, mais ou menos. Nesse retângulo branco aqui. Então, vamos deixar ele aqui, assim. Nesse retângulo branco aqui. Então, aí aqui tem duas possibilidades, que dependendo do caso, eu faço uma ou faço outra. A primeira possibilidade é a seguinte. A primeira possibilidade, você chega já e vende aqui de cara. Vende por aqui, assim. Onde vai estar teu stop aqui? Lá para cima. É um stop maior, não é? Sim, é um stop maior. Ou, aí entra aquele conceito dos fractais, que eu falei, né, na outra semana. Você está visando o quê? Eu estou visando esse movimento aqui, né? Esse movimento verde, grande. O que é o movimento verde? Deixa eu dar um zoom out aqui, peraí. Beleza. Eu estou visando o quê? Esse movimento verde aqui grande. Nesse gráfico pequeno, esse movimento verde está por aqui, assim. Só que dentro do movimento verde, aí entra aquele conceito, né? Dos fractais. Dentro desse movimento verde, o que ele costuma ter? Ter um movimento menor, correto? Então, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar entrar por aqui. Porém, de novo, dentro do movimento amarelo, também não tem os movimentos menores? Então, no amarelo, aqui, eu vou tentar ver isso aqui, ó. Vou tentar ver alguma coisa desse tipo. E como eu vou tentar entrar aqui? Eu vou tentar entrar pelo movimento azul aqui, que é esse fractal pequenininho. Aqui no caso é 1 minuto. Vou tentar entrar no fractal azul e vou tentar botar o stop no movimento amarelo. Beleza. Então aqui, o que teve de entrada aqui para mim? Aí vamos lá. Aí eu estou aqui olhando aqui o gráfico. Ou seja, aqui é uma região de venda. Primeira opção, você pode vender aqui com stop aqui, fez, não fez. Só que o que acontece, né? Por que essa ideia de usar o fractal? Porque se você vender aqui de cara com stop lá em cima, a sua mão vai ter que ser menor. Porque, de novo, se você usou lá um risco, que nem o Anderson falou, R$ 100 de risco por operação. Olha o stop. Travou o Profit? Cara, o Profit travou. Foi o Profit. Aí voltou, tá beleza. Então, vamos lá. Vou traçar aqui de... Porra, travou de novo. Aqui, ó, atualizando aqui. Ó. Porra, atualizando depois do pregão, nunca vi isso. Eita. Tá, voltando lá do começo. Beleza. Tava vendo aqui, né? Isso. Tava vendo isso. Ok. Então, ó, eu tracei lá aquele... Não é esse aqui. Tracei lá. Vamos lá, vamos pegar aqui, ó. Se você vendeu aqui no movimento, nesse primeiro, ó, aqui vendeu no 935 e o teu stop estava lá para cima. Então, olha aqui. 260 pontos de stop. Porra, é um stop um pouquinho grande. Então, você vai ter que entrar com uma mão menor. Beleza, pode ser? Pode ser. O que eu prefiro fazer? Eu prefiro olhar justamente esse movimento pequeno. Isso aqui, tipo, não sou eu que inventei, não. Isso aqui é análise técnica, só que usando o conceito de fractais, que é o quê? É aquilo que eu falei, né? Da análise técnica do tempo maior com a menor, ou seja, você está fazendo o mesmo tipo de análise, só que você está vendo diversos movimentos. Um movimento grande, um movimento médio, um movimento pequeno. E aí, como eu falei na outra semana, nem sempre você vai conseguir usar um tempo gráfico e falar assim, o movimento grande é 60 minutos, o movimento médio é 15, o movimento pequeno é 5. Ou você vai falar, o movimento grande é 15, o movimento médio é 5 minutos e o movimento pequeno é 1 minuto. Nem sempre é fácil de definir isso. Por isso que, se tu olhar no YouTube aí os vídeos da galera famosa que faz isso, né? O Igor, o
aquele outro Bo Williams, principalmente o Igor, ele fala sempre assim, movimento azul, movimento amarelo. Tem um outro cara que é um gringo também, que usa isso, ele também fala assim, da yellow movement, não sei o que, green movement. Ele usa também essa terminologia de cor. Por quê? Porque você, às vezes, não vai conseguir definir com precisão, 15 minutos, 1 minuto. Às vezes é um tempo menor do que 1 minuto. E aí entra o gráfico de P, que depois eu vou mostrar ele. Às vezes você vê um zigue-zague, cara, que no 1 minuto nem fechou uma barrinha e no 3P, no 9P, que é o que eu uso para o índice, ele já fez um zigue-zague, ele fez topo duplo, fundo duplo, entendeu? Então você às vezes vê por lá. Você consegue olhar um fractal menor ainda do que 1 minuto. É assim, é frenético? Parece que é impossível? Parece, mas não é. É só questão de treino, de tempo de tela. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Olha só. Tá, vou dar um exemplo aqui, deixa eu ver. Que horas foi isso? Foi 10h30, 10h40, tá. Deixa eu pegar, deixar aqui já na posição 10h40 para mostrar o que eu tô falando. Olha aqui, beleza. 10h40. Tá. Então, o que eu vou fazer? Como eu falei, eu vou olhar lá, foi o azul, né, que eu usei. Eu vou olhar um tempo azul e vou tentar entrar aqui pelo tempo azul. O que acontece aqui? Eu tento otimizar a minha relação risco-retorno e, consequentemente, aumentar o meu ganho, né? Otimizando a relação risco-retorno, eu vou tentar aumentar o meu ganho. Por quê? Porque se eu entrei vendido aqui direto, com stop lá em cima, um stop financeiro de R$100, então, tá, 200 pontos aqui, beleza. Vou entrar com 2 contratos. Se eu entrar aqui com um risco financeiro de R$100, o meu stop é menor. Vamos supor que eu entre aqui, né, que era o ponto de entrada, perder esse candle aqui. Aqui, o meu stop já diminuiu, é 160 pontos, 170. Então, o que acontece? Eu posso entrar com mais contratos e mantendo o mesmo risco. E aí, eu entrando com mais contratos aqui, mas com o mesmo alvo e um stop menor, o meu ganho vai ser maior. Aqui eu ia ter o mesmo ganho. Qual foi o meu ganho? Foi isso aqui, 440 pontos. Aqui o meu ganho vai ser 300 e pouquinho. Porém, eu vou estar com mais contratos aqui, vou estar com a mão maior. E aí, ó, mostrando aqui para vocês. Vamos lá. Deixa eu mudar a tela aqui, só para mostrar o outro gráfico, que é o gráfico auxiliar, né? Então, vamos lá. Não. Tá aparecendo a outra tela? Tá, né? Aqui. Olha aqui o que aconteceu. Aqui, ó. Fez isso, fez isso, fez isso. Tá vendo o movimento azul aqui como fica mais claro de ser visto? O azul aqui, olha aqui que ele fez, ó. Ele não rompeu essa máxima aqui. Ele deixou um topo menor aqui, né? O clássico da análise técnica. O clássico da análise técnica clássica, né? Ele deixou um topo menor e começou o movimento. Olha lá, começou. Como esse é um gráfico atemporal, você consegue ver. Às vezes isso daqui vai ser no mesma barrinha de 1 minuto. Você vê aqui, ó. Subiu, caiu, subiu de novo, não rompeu essa máxima e começou a cair. Então você vai entrar aqui com o stop um pouquinho aqui acima, só que aqui você entra com a mão mais carregada e aí tem aquilo, você entrou com a mão mais carregada. Se ele voltar aqui, sai, estopa, sai fora da operação e espera a próxima. Espera ele fazer outro padrão para você entrar de novo. E aí, beleza. A operação andou, fez o movimento. Nesse caso aqui, o que aconteceu? Aconteceu o quê aqui? Deixa eu voltar aqui. Aconteceu o quê? Ele foi embora, tá vendo? Foi embora, perdeu o fundo e foi-se. Agora tá. Opa, entrou uma música aí. Ô, João, o seu áudio está aberto, cara. Peraí, deixa eu voltar aqui para outra tela. Tá. Beleza. Voltou a outra tela aí, Anderson? Voltou, né? A maior, voltou.
Beleza, então é o seguinte. O que aconteceu aqui? Ah, ele foi embora, tá vendo? Lembra quais os cenários que eu estava prevendo aqui? Eu estava prevendo esse cenário aqui, né? Que era o que eu achava. E eu estava prevendo não, considerando, usei a palavra errada. E eu estava considerando esse cenário. Qual que aconteceu? Nenhum dos dois. Aconteceu um onde ele foi e perdeu o fundo, fez nova mínima. Nova mínima. Ou seja, aí entra aquela, eu poderia ter ganhado mais? Sim, poderia, mas eu não sei o que vai acontecer. Eu considerei aqui está o meu alvo, aqui eu saí fora. Como ele perdeu, foi embora, acabou, é outra análise, vou fazer tudo de novo, vou analisar novamente. Continuou o dia, beleza, aí ele foi, perdeu, foi embora. Aí aqui eu já tinha parado de operar, né? Aqui foi que horas? Já era 1 hora. Mas aí vamos lá, vamos supor que eu estivesse operando aqui novamente, né? Então, beleza, ele perdeu, o que eu fiz aqui? Nada. Embora eu tenha estudado Brooks, embora eu use algumas coisas de Brooks, uma das coisas que eu não uso no Brooks é entrar nos rompimentos, né? Eu não entro em rompimento, eu não gosto de entrar em rompimento, principalmente nesse rompimento. Então, assim, esses movimentos aqui, cara, é raríssimo você me ver pegando um movimento desse gigantesco aqui. Vendeu aqui em cima, carregou. Não. O máximo que ia acontecer aqui, eu já digo já. Se eu fosse muito aqui, muito seguidor de tendência, eu ia sair aqui assim, ó. Ia sair. Não, aqui não, peraí, tá errado. Eu ia sair aqui, assim, ó. Aqui. Por quê? Pô, tinha um fundo aqui, tinha outro fundo aqui. Eu não vou considerar que ele vai perder esse aqui tudo. Aqui eu saí e acabou. Vou esperar que ele faça pelo menos um retornozinho. Não fez, ok, não fez, beleza. Então vamos lá, mas vamos supor que eu continuasse operando aqui. O que eu ia querer? Eu falei, opa, ele fez uma grande puxada de baixa. Então eu já começo a olhar o seguinte. Eu já começo a achar que o movimento vai ser esse aqui. Ou seja, isso aqui foi um início de uma grande tendência, né? Aqui no dia. Então, porra, fechei sem querer. Então eu começo a achar o seguinte, opa, ele fez essa puxada aqui, eu vou achar o seguinte, ele vai fazer isso aqui, vai continuar. Beleza, então aqui, mas voltando, né, eu não estava operando mais, mas o que eu vou buscar? Então eu vou esperar o preço, vou esperar, e vou tentar fazer o quê? Eu vou tentar vender por aqui. Vou tentar vender por aqui. Por quê? O que acontece, né? Aquela questão da análise clássica. Aqui era um suporte. Essa região aqui era um suporte. Por que era um suporte? Porque tinha dois topos, aqui, dois fundos aqui. Topo não. Dois fundos aqui. Então, o que se espera, né? Que haja uma inversão de polaridade, né? Uma inversão. Ou seja, quando o preço volte aqui, essa região que era um suporte se torne naturalmente uma resistência. Aí, de novo, tem dois jeitos de operar. Tem gente que opera, que compra suporte e vende resistência. O cara, o que ele teria feito? Teria vendido aqui direto com um stop de tantos pontos. E aí, qual vai ser esse stop? Não sei. Depende da estratégia do cara, depende do financeiro do cara, enfim. Mas ele vai ter que fazer uma análise, vai ter que fazer um backtest e ver. Beleza, eu não faço isso, não gosto de fazer essa venda aqui a seco. Então, de novo, vamos lá. O que eu vou tentar olhar aqui? Estou olhando o tempo verde. Ok. Porém, quando ele chegar aqui, vamos fazer assim, né? Aí tinha essa linha aqui, ou seja, e lembrando de novo que as linhas são regiões, não é ponto exato, né? Sempre região. Então, vamos supor aqui, região. O que eu vou considerar? Vou considerar o quê? Essa região aqui, assim, em torno da linha, né? Não exatamente a linha em si, mas uma região em torno da linha. E vou esperar o preço fazer, movimentei. Aí o que ele fez? Veio aqui, ó, e ficou enrolando aqui. Enrolou aqui, ó. Nessa região aqui, eu estou vendo, ou seja, essa região vermelha aqui, do retângulo vermelho, é essa região aqui. Aí eu fico olhando aqui, aí eu começo a olhar o quê? 1 minuto. Opa, estou olhando aqui 1 minuto. E vou ver o que ele está fazendo. Aí, de novo, na região vermelha, eu estou buscando o quê? Pegar de novo
o movimento verde aqui, não é quadrado, então é certo. Eu vou buscar o movimento verde, só que eu vou olhar dentro do verde o amarelo. E aí, qual é o amarelo que eu estou olhando aqui? O amarelo é esse aqui que eu vou estar olhando. Aqui. Vou estar olhando esse amarelo aqui. Aqui. Pá. Então, o que eu vou tentar fazer aqui, se eu fosse vender, se eu estivesse operando? Eu vou tentar vender quando ele começar a falhar aqui, ou seja, ele já não fez aqui nova máxima, ou seja, chegou aqui, segurou. Vou tentar fazer isso aqui. Quando ele começar a indicar aqui para baixo, eu vou tentar vender por aqui assim, com o stop aqui. E aí, de novo, qual é o alvo da operação? Você pode buscar o alvo do tempo maior. Pode buscar o alvo do tempo maior. Aqui, nesse caso aqui, se eu tivesse vendido, eu sairia por aqui assim, ó. Vou botar aqui, por onde eu sairia. Eu nunca pego o movimento todo, cara. Eu sou bem conservador nesse ponto. Eu tento pegar o movimento mais certo, né? Eu sairia por aqui, assim, ó. Nem aqui nessas mínimas, eu sairia por aqui. Talvez aqui, sendo bem sincero, quando ele fez essa puxada aqui toda, talvez eu fosse ajustando o stop aqui, ó. Ajustando o stop aqui, aqui eu teria saído, muito provavelmente. Aqui eu já teria saído fora. Então, é basicamente isso aqui, o dia de hoje, né? Até 1h30 da tarde. Depois ele ficou aqui, ó, fez uma bagunça tremenda aqui. Pra mim isso aqui é uma bagunça enorme aqui, cara. Olha só que doideira que ele fez aqui. Sei lá o que é isso. Rompe topo, perde fundo. Beleza, aí continuando. De novo. Aqui ele perdeu o fundo, olha só. Aí de novo aqui, ó. Olhando aqui 1 minuto só, né, direto. O que tinha aqui? Eu já vou encerrar porque já vai dar 8, né? Começar outro. Mas enfim, olha aqui, ó. Vamos lá. Essa região toda aqui era um grande suporte. Era um grande suporte. E aí, de novo, regiões, né? Olha aqui. Olha quantas vezes ele bateu e voltou para cima. Bateu e voltou para cima aqui. Várias vezes aqui. Então, quando ele perde, aí de novo, ó, lembra que eu falei na outra aula que as médias podem mostrar retrações ou inversões de polaridade? O que aconteceu? O que aconteceu quando ele perdeu essa região toda aqui, ó? Perdeu essa região. Ih, não é... Porra, preto não. Ele perdeu essa região. Olha aqui aonde as médias estão passando, né? Olha aqui onde as médias estão passando. Bem ali. Ou seja, entende-se, né? Entende-se que ele vai chegar por aqui, era um suporte, esses fundos, os fundos foram perdidos, ele voltou um pouco, eu costumo gostar de medir esse movimento aqui, se ele perder um pouquinho, não é interessante, e aí o que eu uso, assim, depende, tu vê assim, olha o tamanho desse movimento aqui, mais ou menos, o que eu faço, né? Vou medir aqui, olha o tamanho desse movimento aqui, e olha o tamanho dessa perda. Ou seja, vamos supor aqui que seja aqui metade, tá? Ou seja, ele perdeu essa região aqui, que ele segurou, com metade desse range aqui, né? Metade desse range. Então, assim, é uma perda considerável? Sim, é uma perda considerável. Então, beleza. Eu posso, de novo, aí eu vou considerar o quê? Então, vamos lá. Opa, eu estou olhando o movimento, de novo. Deixa eu botar lá onde foi isso. Aqui. Então, de novo, ó, ele continuou a baixa, ou seja, eu vou olhar esse movimento. Deixa eu pegar uma maior. Vou olhar esse movimento verde aqui e vou tentar entrar por onde? Pelo amarelo. Então, vou desenhar o verde aqui que eu estou esperando, né? O que eu estou esperando aqui no movimento verde? Vou desenhar aqui do lado para não ficar em cima do gráfico. Aqui, esse é o movimento verde. Só que, de novo, dentro do verde aqui, eu vou esperar um amarelo. Um zigue-zague ali. Quando ele começou a zigue-zaguear, de novo, igual lá em cima, tu vai tentar fazer o quê?
tu pode primeiro vender seco aqui. Nessa operação até venderia seco aqui, porque ela veio bem certinha aqui, bonitinha. Aí duas opções, né? Primeira opção, você chega aqui, vende seco por aqui, assim, por aqui, nessa região, deixa o stop onde? Um pouco para cima, e o teu gain, tu pode deixar onde? Lá para baixo. Por quê? É o movimento verde que tu está pegando. Então, normalmente, eu pego 100% num caso desse, né? Inclusive, para mim, essa aqui foi a melhor operação do dia. A mais bonita, a mais clássica, né? Que horas foi? Foi 3 horas. Eu não tinha voltado ainda pro computador. Tem que voltar mais cedo, cara, para esse mercado assim. Eu voltei umas 13h15 hoje. Quando eu cheguei aqui, eu vi isso. Aí, enfim, vamos lá. Então, o que você vai pegar? 100% do movimento, no mínimo. Ou seja, 100. Aí tu pega essa seta aqui, traça aqui. Qual o tamanho da seta? Ah, é esse tamanho aqui. Beleza. Peguei isso aqui. Porém, o que aconteceu? Você entrou no movimento amarelo ali, pequenininho. Então, o que aconteceu? Mesma coisa lá de cima. Seu stop, vamos supor, estava isso aqui. Vamos supor que essa barra vermelhinha ali era o seu stop. Olha o seu alvo aqui, né, cara? Seu alvo era esse aqui. Tá vendo como essa operação é ótima? Se tu medir aqui, o risco dela é 1, o retorno é o quê? 4, 5, sei lá quanto. Então, para mim, cara, essa operação foi a melhor do dia, que é mais clara do jeito como eu opero. Por quê? Porque você pegou o movimento verde, que é o movimento do tempo gráfico maior, entrou pelo zigue-zague ali do tempo curtinho e pegou um ganho grandão, né? Em comparação ao risco que você tinha. E aí, de novo, se você vai esperar o zigue-zague aqui, né? Se você vai esperar esse zigue-zague... Não é barra, é seta. Você vai pegar esse zigue-zaguezinho aqui, ó. Você espera uma hora que ele romper, tá? Rompeu esse fundinho aqui, stop aqui em cima. Ou a outra opção que eu dei, né? Você vai olhar aqui, vai entrar aqui direto com o stop um pouco para cima. E aí esse stop um pouco para cima, você tem que analisar, ver a quantidade de vezes que acontece esse tipo de movimento. É o backtest que todo grafista tem que fazer. Porque graficamente, né, a gente ganha na estatística. Então, vamos supor, de 100 vezes que aconteceu isso aqui, quantas vezes foi no alvo? Tantas. Então, você vai e faz a sua estatística e acredita nela, né? Sempre vai revendo, estudando, mas você vai acreditar. Então, toda vez que acontecer isso, faça isso. Acabou. Você vai ganhar no longo prazo, numa situação que nem essa aqui. E é basicamente isso. Depois aí, acabou o dia praticamente. É isso, basicamente, que falando assim do dia de hoje, né? Eu acho que pode parar de gravar, cara. Eu não sei se tu grava o pessoal falando depois, sei lá. André, Oi. ¿cómo configura ese canal de kernel? É o que? Eu não entendi. Picotou aqui. Alô, alô? André, deixa eu fazer duas perguntinhas. Eu não entendi. Você Só um pouquinho, cara. Eu acho que ele caiu. caiu. Tá, fala aí, manda aí, Fábio. Você usa o livro visual? Tu já usou o livro visual para te auxiliar em alguma coisa, em vez de você ficar olhando o book ali? E se você usa, tipo assim, tem um bola a bola, tu respeita o bola a bola, tipo assim, para antes Cara, se tem interação. eu não olho mais os bolas. Antigamente, o que eu fazia? Antigamente, da mesma forma, não sei se tu assistiu o outro, né? No outro eu botei lá, tipo, quando a gente traçou as linhas lá do gráfico deixa eu botar aqui grandão. Ó, tá vendo aqui? Parece que tá bagunçado? Parece, mas não tá aqui, que nem eu falei, né? Porque você sabe, da mesma forma que você, no fluxo, você não pode chegar às 10 horas da manhã e entrar, porque você não viu o filme, as linhas aqui, para mim, do jeito como eu vou colocando ou tirando elas, também são um filme, né? Então, você sabe aqui aquela linha de onde veio. Olha aqui. Olha só, essa linha aqui, por exemplo, ó, tá aqui desde quando? Desde abril, cara. Mas olha o que acontece. Essa outra aqui tá aqui desde quando? Desde março. Mas tá ali, cara. Desde abril, desde março. Olha, o preço bateu aqui, caiu.
bateu aqui hoje, ontem e hoje, caiu de novo. Então, assim, você lembra, né? Lembra delas. Você vai usando um filme. Então, antigamente, cara, eu também botava as linhas aqui dos bolas. Cara, às vezes me ajudava, às vezes não me ajudava, então eu tirei fora. Hoje em dia eu não uso mais. Eu não uso mais. Então, eu só uso essas linhas. E aí, falando do livro visual, cara, hoje, de novo, assim, eu olhei aqui nessa hora. Não sei se tu tinha chegado aí na hora que eu falei, foi no começo. Ah, já tinha chegado. Aqui, nessa hora aqui que eu falei que eu fiquei na pedra, eu comprei aqui, eu olhei o livro visual aqui, cara, e tava lotado de compra aqui, lotado mesmo, cara. E eu era o 300 e pouco da fila. Aí quando eu vi, aí que nem tu falou, eu olhei assim, eu falei, porra, eu tô com a ordem ali, tentando comprar, o preço tá batendo, subindo, batendo, subindo. Aí eu fiquei olhando, cara, eu tava operando com um amigo, ele também tava querendo comprar aqui, a gente opera praticamente igual, praticamente igual. A gente fez o mesmo curso, foi estudando junto e tal. Então, eu olhei aqui, aí eu, porra, eu tava em 301 da fila, quando eu botei a ordem. Cara, bateu ali, eu fui para 265. Aí bateu de novo 264. Aí, cara, subiu, bateu de novo 263. Eu falei, porra, tá muito cheio de lote. E aí, o que que eu fiz? Eu vim aqui, cliquei do lado, agora não aparece, né? Mas botei aqui, pum, livro visual. Aí eu vi, cara, tava discrepante mesmo. Tava aqui as barrinhas aqui, barrinha para baixo, e aqui tava cheio, lotado. Eu falei, cara, não adianta, não vai pegar, a gente vai ficar de fora. Eu fui, pô, cliquei em comprar. Aí o que que eu fiz? Sei lá, vamos supor, tava 10 aqui, eu pum, rapidinho, botei 5, metade, comprei onde foi. E aí, beleza. Aí eu vi assim, pô, beleza. Eu comprei vamos supor aqui, vamos lá. Comprei no 750. Eu queria comprar no 700. Então, onde vai estar o meu resto da ordem pendurada? No 650. Aí eu fui lá e botei o resto no 650, vi onde teria que estar o stop para manter o risco financeiro, e beleza, e fui. Aí o que aconteceu? Eu fui com a metade mesmo. Fui com a metade por quê? Porque não deu chance de entrar com o resto, né? Fez um movimento esticado. Aí, cara, de novo, vamos lá. Vamos supor que aqui. Ah, já vou terminar. Vamos supor que aqui, nesse zigue-zague aqui, deixasse um padrãozinho bonito para eu entrar com o resto. Aqui que eu faria o médio para frente, igualzinho o Lattes ensina aí que a gente fez no curso. Eu faria o quê? Entraria com o médio para frente e aí é assim, ou vai ou racha, né? O médio para frente, o meu preço médio subiu um pouco, né? Subiu um tiquinho de nada, então o meu stop aqui, a ordem eu vou ter que subir também, porque é assim, cara, agora vai ter que ir, vai ter que romper aquilo ali, vai ter que ir no que eu tô achando que vai. Se for, ótimo. Se não for, voltar para enrolar, sai da operação, sai fora. Eu faço isso, né? Eu saio fora e vou esperar, vamos ver. Aí de novo, começa do zero, começa a analisar tudo de novo. Então, assim, foi até bom te perguntar, porque hoje eu usei o livro visual. Eu uso assim, cara, nos casos desse, né? Que tá ali pererecando, e aí foi. Hoje calhou de acontecer isso. Beleza, era isso que eu ia te perguntar, que eu opero mais ou menos parecido contigo em algumas coisas, só que eu já não opero índice já faz um maior tempão. Aí foi bom para ter analisado aqui, ver mais ou menos a forma como tu opera. É um pouco parecido como é que eu opero também. Cara, eu penso assim, tudo isso aí que eu falei tá baseado em pivô, né? Ou seja, o preço sobe, corrige, sobe, aí uma hora corrige muito, um pouco mais. Então aí tu já acha assim, opa, talvez isso não seja uma correção, seja uma reversão. E qual a ideia de usar isso, né, cara? O mercado sempre foi assim, né, cara? Sempre foi assim. O preço, se ele subiu muito, uma hora ele vai corrigir, então tu espera. Aí, por isso que eu falo, o Brooks, ele ensina o quê, cara? O que ele ensina você fazer? Você pegar o início do movimento. Normalmente aqui, o que a gente faz, né, no pivô? Você espera o movimento fazer uma correção e aí você tenta entrar na continuidade. O Brooks, ele pega o início do movimento. Cara, essa é a minha deficiência. Eu falo, eu não costumo conseguir pegar, eu travo, cara. Entrar no rompimento, tipo, tá começando o movimento. E tu vê, às vezes, pô, no dia lá após a eleição, que dia que foi? Foi dia.
Que dia foi? Foi dia 29? Não. O dia é 29. Aqui, ó, vamos ver aqui, ó. 29. Ah, mas tem que pesquisar as datas, né? Quer ver? Procurar a data. O índice abriu lá em cima e depois só caiu. Cara, o que eu fiz naquele dia? Pouquíssima coisa. Por quê? Porque tu olha assim, cara, só tá caindo, não corrige. Aí depois tu olha e fala assim, pô, só caiu, né? Mas, cara, quando ele tá fazendo o movimento, tu não sabe que vai ser um dia que ele só cai, né? Tu não sabe de antemão. Porra, só caiu. Beleza, mas como é que tu sabia? Aqui, dia 31 de outubro. Não, dia 29. Olha aí o dia 29 de outubro. Tá vendo aqui? Caiu. Cara, aqui talvez, ó, que hora já era isso? Eu fiquei olhando boa parte do tempo. Talvez aqui, cara, eu fosse vender aqui, eu não estava operando mais nessa hora, era antes do horário de verão. Talvez aqui eu fosse vender, porque, porra, primeiro respiro que ele deu. O que o Brooks faz, né, cara? Ele consegue identificar esses movimentos e entrar. Nem sempre eu consigo identificar, e quando eu identifico, eu sempre normalmente fico de fora, porque eu não gosto de entrar em rompimento. Porque qual é a minha ideia, assim? Eu falo assim, porra, se eu entrar aqui, cara, o meu stop vai ter que ser muito grande, eu vou ter que entrar com a mão pequena. Então eu prefiro não entrar, né? É uma falha minha, uma deficiência, não entrar nesses rompimentos, mesmo quando eu identifico. E aí, normalmente, nesses dias de tendência forte, eu fico de fora, fico olhando boa parte do tempo, e aí foi lá, caiu. Cara, aqui nesse dia, eu fiz essa operação aqui, ó, tá vendo aqui, Anderson? De novo, ó. Olha a abertura aqui, cara. Ó, o zigue-zague lá para cima e para baixo. Fiz essa abertura. Aí esperei. Aqui, ó, a primeira venda para mim foi aqui, ó. 11 e pouco. Vendi aqui. Ih, travou o profit. Vendi, aí ele foi embora. Aí eu pego uma parte do movimento e aí aqui também, possivelmente eu vendi aqui. E vai, cara. Eu não fico muito nessas tendências fortes, porque tu nunca sabe de antemão que era um dia que ele só caía. Por exemplo, vou pegar bem esse pedaço aqui, ó. Bem esse pedaço aqui. Vamos lá. Aqui, ó, bem esse pedacinho. Vou falar aqui o que aconteceria aqui comigo. Se eu vendi nessa região aqui, por aqui assim, naquele esquema do zigue-zague, aqui, ó. Zigue-zagueou aqui, começou a falhar. Tá, beleza. Vamos supor que eu tenha vendido aqui. Vendi aqui. Cara, vou te falar, no máximo eu saí por aqui, ó. Essa região aqui, ó. Era aqui, ó. Fundo. Saí aqui, beleza. Aí o que ele fez? Ai, caiu. O que eu, André, tô fazendo nessa hora aqui? Cara, tô esperando, olhando pra tela, tô na internet. Um exemplo aqui, né? Cara, tô aqui, tô de fora, nesse pedação todo aqui, ó. Aí tu vê quantos pontos foi isso aqui. Aí, ó, 1.900 pontos, 2.000 pontos, cara. Aí tu fala, porra, 2.000 pontos ficou de fora? Fiquei de fora, não pegou nada desse não. Peguei isso daqui e fiquei de fora. Por quê? Porque quando começa a chegar nos fundos, né, importantes, eu sempre acho que tem essa possibilidade. Então eu trabalho só com a questão dos dois cenários, né? Então não vou ficar ali, cara, é difícil. O que eu já consegui fazer foi assim, cara, mês ótimo, meta dupla, tripla, quádrupla do mês. Último dia, eu tenho uns prints assim, depois eu mando lá no grupo. Último dia do mês, vendi aqui, fala, quer saber? Não vou perder nada. Aí ele vê aqui, tu fala assim, quer saber? Vou botar o stop aqui, vou largar esse troço pra lá e tu fica. Mas por quê? Porque, cara, tu não tem nada a perder, entendeu? Voltou aqui, ótimo, beleza, meu mês tá feito. Aí eu já peguei, assim, os três, no último dia do mês, peguei uma tendência monstra. Por quê? Porque o mês já tá feito, já tá tranquilo. Então, tu tá bem relaxado, cara. Entra aquela questão, né, cara?
quanto mais dinheiro tu tem, mais fácil tu ganhar dinheiro. Tu não precisa disso aqui, então tu, beleza, deixa. Tu pode arriscar um pouquinho mais e tal, né? Enfim, eu opero assim. Um dia eu espero que eu pegue essa tendência aqui, faça trade nos 60 minutos, no diário, deixe lá, 2, 3, faça swing, que nem nas ações, no índice, né? Mas, pô, primeiro, não tenho dinheiro para isso, não tenho capital para me expor a esse ponto, então não faço, né? Espero que um dia a gente faça. Posta a boleta no grupo lá do I3, do I4. Vou Aí postar o você quê? descobre. Eu tô falando, posta a boleta lá no grupo do I3 e I4. Porra, cara, esse negócio de postar boleta é uma chatice, cara. Tinha um grupo no Facebook uma época, não sei se vocês pegaram, mostra a boleta, né? Eu ficava mostrando boleta lá, nossa. Cara, tem 2 amigos meus que a gente opera aqui, cara, tela aberta, tudo, né? Mas eu não gosto desse negócio não, cara, de mostrar boleto, cara, é muito escroto, porque cada um tem uma vida, cara. Não importa, tem um amigo meu que tá começando aí de novo, ele tá operando um ou dois contratos no índice, cara. Não, tipo, mas tá, pô, já tá uns 5 meses positivo e tal, aí vai aumentar a mão e assim vai, cara. O bom é que aqui, porra, tu dobrando a mão, a cada X tempo, né, cara, a tua curva de crescimento, né, desde que tu esteja ali se aprimorando, sendo consistente, a tua curva de crescimento em relação ao o trabalho assalariado é mais é, exponencial, né? Porém, é aquilo, é exponencial? É, mas a curva, o que que acontece, né? A curva, cadê? A curva exponencial, no começo, né, cara, tu come o pão que o diabo amassou, né? No trabalho assalariado, tu vai assim, né? Ei, fui promovido, biênio, sei lá o quê. É, como é que se fala? Até esqueci o nome lá. Aquele Foi aumento lá. demitida a ideia. Não, mas aquele aumento lá anual que tem, cara, do sindicato, esqueci o nome, até esqueci, Uma cara. convenção L. coletiva. Isso, convenção coletiva. Aí tu vai assim, né? Tu vai. Cara, aí no mercado financeiro, tu vai assim, né? Tu vai assim. Aí de repente tu faz isso. Mas aí entra a questão. Beleza, tá, ok. Mas e aí? E nesse intervalo de tempo aqui, ó, que tu não ganha porra nenhuma e tu só gasta. Aí beleza, isso daqui, essa curvinha aqui é a curva do teu ganho no day trade. Aí quanto tempo vai ser isso aqui? Nesse tempo aqui, o que que acontece? O teu patrimônio vem ao contrário, cara. O teu patrimônio é assim, pagou conta do mês. Pagou conta do mês. Pagou conta do mês. E aí tu, porra, aquilo que eu falei com o Edson, com a Carla, cara, tu estava acostumado numa situação ali que teu patrimônio subia todo mês e agora tu tá, além de tu não ganhar aqui nessa amarela, tu vê o teu patrimônio diminuir, por quê? Porque você tem que tirar do teu patrimônio para pagar os teus custos na mensagem, né? As contas vão continuar chegando. E aí, cara, nessa fase aqui que tu tá, ó, que é a fase que você tá aprendendo ali no trade, é foda, cara, o psicológico. E aqui eu já tô começando, e aqui eu já tô considerando o quê? Tô considerando a fase que o cara já começa a ser consistente, mas só que ele opera pequenininho. Só que a gente sabe que não é assim, né? A gente sabe que no começo era como? Era o contrário, né? Essa curva amarela aqui, lá para trás, aqui no negativo, era como? Era aqui assim, né? Tu tava perdendo aqui, assim, ó, Então, perdendo. mas com aqueles 500 ali abaixo. Pois é, exatamente. Então, assim, esse é o problema, né? Eu passei por isso, cara. Quando eu fui demitido, eu ganhava bem, então, porra, tinha um patrimônio legal e tal. Mas aí tu começa 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 5 meses, 6 meses, sem ganhar e perdendo, fazendo merda. Perdendo e tirando do teu patrimônio para pagar. E, cara, aí a cabeça começa, né? Quando tu começa a falar, fudeu, porra, não vou ter. Aí tu começa a fazer aquelas contas, cara, se eu gastar tanto por mês, em quanto tempo vai acabar meu dinheiro, o que eu vou fazer depois? Pô, na minha área simplesmente não tinha mais vaga nenhuma. Aí, cara, complica geral, né? O psicológico abala
forte. Não quero nem tomar muito tempo, porque de repente a galera já está esperando o assunto do MA, mas só para deixar Geralmente eu opero dessa forma que você falou também, eu não entro no meio do movimento. Ou eu pego o movimento, mas eu não entro no meio. Mas o que eu gosto de fazer muito é quando o movimento ele se esgota, porque é o quê? Tendência a correção, mas chega uma hora que ele esgota, tipo assim, não dá mais. Tipo assim, os comprados ou os vendidos vão chegar e falar, meu irmão, daqui não passa mais. Aí eu gosto de fazer o quê? O contra-tendência, entendeu? A inversão do movimento. Isso Eu para também mim faço. tá certo. Eu também faço, normalmente, essa aí. Só falando aqui rapidamente, né? Seria isso aqui, né? Vamos supor aqui, tá? Aí, quando chega aqui, né, vamos lá, pegar esse aqui. Tá, fazendo aqui bem tosco. Aí, quando chega aqui, tu começa a ver isso aqui, né, cara? Tu começa a ver um enrosco aqui, aí tu tentar pegar essa verdinha pra cima aqui, né, que tu diz. Exatamente. Eu dou um tiro curto também. Aí Tiro dá curto. grana. Exato, E esse tiro curto tem que ficar ali ligeiro, né? Porque tu sabe que tu tá contra, qualquer sinalzinho sai fora e bota no bolso. Então, vamos lá pro GMA. Vai ser aqui nesse link mesmo? Não sei. Ô, Carla, vai ser aqui nesse link? Eu acho que é, cara. Né? Ah, então agora quem assume é o Danilo, né? Eu acho. O Danilo que é o fera aí do Ralph. Cara, de Ralph Tick eu vou ficar aqui só ouvindo, porque eu sei o conceito, mas eu não parei ainda nem 5 minutos pra olhar, cara. Porra, não parei nada ainda. Tu opera Candle, eu já operei Candle, agora eu opero Renko, mas aí no fim das contas a ideia mesma de operação. Cara, o Renko é igual. Então, que nem eu mostrei aquele. O 3P é parecido com o Renko. A diferença é que o 3P, cada vez que ele movimenta o range ali, né, que tu definiu, ele vai marcar uma barrinha, nem que seja um monte de barrinha uma da outra, se ele ficar uma do lado da outra, se ele ficar ali consolidado ali, vamos supor, 100 pontos, e tu definiu lá o P para ser um range de 100 pontos, né? Tu botou lá 10P. Aí, cara, ele vai ficar 10P não, 20P, que é 100 pontos. Aí ele vai ficar ali. Se ele ficar 100 pontos para cima, faz uma barrinha, 100 pontos para baixo, faz outra barrinha. O Renko não, né, cara? Ele vai fazer o a barrinha só depois que ele fizer um novo nível, né? Um novo tijolinho. Não sei se tu reparou, cara, a Neológica fez um gráfico PI agora. Só que até hoje eu não sei qual é o critério. Eu lembro que eu até mandei no grupo, porque eu mandei no Telegram da Neológica e mandei um e-mail para o suporte perguntando qual é a diferença do P, do gráfico P, para o gráfico PI. E eles falaram assim, o PI considera certo nível de agressão para marcar. Aí eu falei, tá, mas qual é o critério para que seja certo nível de agressão considerado para ele marcar outro? Eles não me responderam, então eu não sei. E aí eu botei, um tempo eu botei o P e o PI do lado, cara, não vi muita diferença, não consegui saber. Aí eu perguntei para algumas pessoas para ver se eles sabiam dizer como que era o PI, como que era essa agressão, se tinha que ter, por exemplo, eu imaginei o seguinte, se tu definiu, por exemplo, sei lá, 10P, 50 pontos no índice, e aí para ele marcar tinha que ter uma agressão que limpasse o book em 50 pontos, né, e saísse agredindo tudo, aí ele marcava outro, mas não é isso, não é. Então não sei como que é esse PI aí. Depois a gente marcar um papo aí para ver se encaixa o teu jogo com o meu, entendeu? Se tiver um tempo disponível. Tá, beleza. Que eu te mostro um pouco como é que eu faço também. Uhum. Então, quem vai assumir aí agora?